A melhor coisa da nossa vida é o Senhor, Pai. Por isso que nós exaltamos, engrandecemos mesmo o nome do Senhor. Oh, Pai, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, Pai. O Senhor é o centro da nossa vida, Pai. E eu oro mesmo para que nessa noite o Teu Espírito possa falar acerca disso no nosso coração. Que tudo aquilo que possa estar roubando, Pai, de fato o lugar que é do Senhor no nosso coração, no centro das nossas prioridades, eu oro para que essas coisas saiam, Pai, e só o Senhor ocupe o primeiro lugar da nossa vida, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Senta no seu lugar. Daqui a pouquinho você vai poder ficar de pé para orar junto comigo. Aleluia. Obrigado, pessoal. Daqui a pouquinho vocês voltam. Você está bem, querido? Glória a Deus. Que noite maravilhosa, né? Eu tenho certeza que Deus vai alinhar coisas no nosso coração. Deus tem falado algumas coisas ao meu coração nesses dias. Eu tenho feito alguns exercícios e eu quero te encorajar a fazer um exercício comigo que eu tenho feito. Sabe, querido, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você hoje estivesse em um mundo, e você já me ouviu falando isso algumas vezes, se você estivesse em um mundo onde você não precisasse de dinheiro para comprar, você não precisasse de dinheiro para viver, onde, querido, você tivesse tudo à sua disposição, tudo fosse gratuito, pergunto para você, o que você faria com a sua vida? Será que você estaria trabalhando com o que você trabalha? Será que você estaria gastando tempo com aquilo que você gasta? Se a resposta para essa pergunta é: se eu não precisasse de dinheiro para viver, eu faria exatamente aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou fazendo, eu quero te dizer, querido, que você está no centro da vontade de Deus e tudo na sua vida vai dar certo. Mas agora, se a resposta para essa pergunta na sua vida fosse: se eu não precisasse de dinheiro, se eu não tivesse que ter dinheiro para comer, dinheiro para vestir, dinheiro para fazer, se eu não precisasse de dinheiro, eu faria algo totalmente diferente daquilo que eu faço. Eu quero te dizer, querido, que você está vivendo uma vida fora do propósito de Deus. E qual é o problema disso? O problema, querido, é que a verdadeira bênção e a verdadeira alegria não está em fazer aquilo que nós queremos fazer, quanto aquilo que o mundo diz que nós temos que fazer. A verdadeira alegria está em cumprir o propósito de Deus para cada um de nós. Quer ver uma coisa? Quem aqui consegue se ver hoje vivendo sem celular? Quem consegue aí hoje falar assim: minha vida eu vivo fácil sem celular? Quem vive fácil aí sem celular? Olha aí, tem uns 5, 6 pessoas aqui. Aí você fala assim, quem aqui consegue se ver, vivendo sem um ferro elétrico, uma geladeira, uma internet? Você consegue se ver assim? Sabe, querido, se você voltar 30 anos atrás, era mais ou menos isso que as pessoas faziam. Se a gente voltar aí 30, 40 anos, o pessoal passava roupa com ferro de brasa. Tá lembrado disso aí ou não? Ferro mesmo, aquele ferro preto que colocava brasa dentro. Sabe, o pessoal, querido, salgava a carne porque não era todo lugar que tinha geladeira. 50 anos atrás não tinha esse negócio de televisão, querido, que passava aí e a gente fica assistindo tudo coloridinho. Não era assim, querido. Agora eu falo para você, olha que algo interessante. Hoje nós não conseguimos imaginar a nossa vida sem essas coisas. Mas as pessoas 30, 50, 100 anos atrás, elas viviam sem essas coisas. O que eu aprendo? Talvez aquilo que nós estejamos hoje considerando como essencial, na realidade é supérfluo para a nossa existência. Vou falar de novo para você. Talvez, querido, tudo aquilo que nós temos trazido para a nossa vida nesses dias, como algo essencial, tudo aquilo que nós estamos buscando a todo custo da nossa vida, talvez não seja tão importante quanto nós estamos achando que é, porque o mundo e a publicidade lá fora tenta te convencer que você precisa do carro A, do celular B, você precisa do status assim, você precisa morar numa casa assada, você precisa fazer a viagem tal. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, e é sobre isso que eu quero falar. Tudo que você precisa, querido, é estar cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Tudo que você precisa é estar fazendo exatamente aquilo que você crê que Deus te chamou para fazer.
Pastor, onde é que você está querendo chegar? Sabe, gente, muita coisa está sendo exposta para a gente. Sabe, o tempo todo muitas oportunidades estão sendo colocadas diante dos nossos olhos. E sabe o que tem acontecido? Eu percebo que a nossa vida, em alguns momentos, ela até tem colocado Cristo como centralidade da nossa vida, mas são tantas coisas que o diabo, que o mundo, e são até coisas naturais, e querido, até coisas que não estão ligadas a pecados, elas são lícitas, e elas estão sendo colocadas diante dos nossos olhos, e nós estamos perdendo de fato a centralidade, a fidelidade ao propósito, e nós estamos desejando aquilo que é supérfluo, e nós estamos deixando de lado aquilo que é essencial. Aleluia. E é interessante, eu estava lendo Mateus 13, vai lá comigo. Se você quer ir ler Mateus 13, o capítulo aí, você vai ouvir falar um pouquinho sobre a parábola do semeador. E Jesus, quando ele fala sobre essa parábola, ele fala sobre vários solos que a semente caiu. E eu quero chamar a atenção, querido, sobre o momento que ele diz da semente que caiu entre os espinhos. E ele diz que essa semente, ela começa a crescer, mas os espinhos agora, quando a semente já se tornou um broto, ela começa a sufocar o broto e o broto morre. O que é isso? De repente um desenvolvimento acontece, mas algo vem e sufoca. Jesus, quando ele começa a explicar essa parábola no versículo 22 de Mateus 13, ele diz assim: e o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a ansiedade com o tempo presente e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e por isso fica sem fruto. Vou ler de novo para você. Ele diz assim, a ansiedade com o tempo presente e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Pergunto para você de novo, a mesma pergunta lá do início: se você não precisasse de dinheiro para viver, o que você faria com a sua vida? Sabe, querido, temos vivido dias onde muitas pessoas estão buscando dinheiro, fama e coisas naturais a todo custo, e por causa disso elas estão infelizes, por causa disso elas estão entrando com doenças dentro da cabeça, é pressão e é depressão e é ansiedade. Por quê? Porque elas estão buscando aquilo que o mundo diz ser importante, quando na realidade tudo que você precisa para ser feliz é estar vivendo aquilo que Deus te chamou para viver. É por isso que Salmo 91 ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. É por isso que Paulo lhe diz: ei, tende por grande alegria quando passares por várias provações, porque mesmo em meio à provação, aquele que está ligado à fonte, aquele que está ligado em Deus, aquele que está fazendo tudo aquilo que Deus nos chamou para fazer, querido, e não buscando aquilo que o mundo diz que nós temos que buscar, Jesus ele olha e fala assim: ei, vai ter um tipo de gente, vai ter um grupo de pessoas que vão receber a palavra, vão começar a crescer na palavra, mas de repente, oportunidades virão. A oportunidade de buscar o dinheiro, a oportunidade de buscar a fama, a oportunidade de buscar aquilo que para o mundo é lícito, mas talvez para nós, querido, mesmo sendo lícito, não é essencial e não deve ser o centro da nossa vida. E ele diz que quando eu começo a buscar essas coisas, agora o meu desenvolvimento é sufocado. Por quê? Porque eu tirei os olhos daquilo que importava e eu coloquei os meus olhos daquilo que não importava. Querido, deixa eu falar uma coisa para você: você não precisa do carro novo, você não precisa do celular novo, você não precisa de nada que o mundo diz. Você precisa estar mergulhado na presença daquele que te salvou. Você precisa estar passando tempo na presença daquele que é o centro absoluto da nossa vida. E é isso que eu quero resgatar, querido, nessa noite no seu coração. Sabe como você tem conduzido a sua vida? Aleluia. O que tem valor para você? E esse exercício, querido, nós precisamos fazer um pouco mais do que nós temos feito. E nesses dias eu tenho pensado: Pai, será que eu estou buscando algo que eu não deveria buscar? Será que eu estou queimando a minha vida com algo que eu não deveria queimar? Porque o tempo todo, querido, vai chamar a nossa atenção coisas. Mas será que a gente precisa de fato do carro novo? Será que o carro a gente precisa mesmo estar desfilando? Passou, hoje uma Porsche do meu lado, e aí eu olhei para ela e eu peguei e falei assim: Pai, obrigado, porque eu não tenho mais vontade nenhuma de colocar dinheiro num carro desse. Sabe, querido, hoje quando eu olho para alguns carros 300, 400 mil, 500 mil, $500 mil,
Eu olho, querido, eu falo assim, essas coisas não tem mais o meu coração. Por quê? Porque o meu coração já tem um dono, está ligado em uma outra coisa. E é como a gente cantou hoje aqui, que música guiada pelo Espírito, né, que o Fábio colocou, para te adorar eu vivo, só vivo para te adorar. Sabe, eu cantando essa música hoje, né, me arrumando lá, me preparando para vir para a igreja, e eu ficava lá cantando, Pai, para te adorar eu vivo, só vivo para te adorar, só tem uma coisa que é importante para mim. E às vezes, querido, a gente já tem tantas coisas colocadas na nossa mão e nós já estamos andando tantos quilômetros e aí de repente, querido, a gente se perde, as coisas sufocam. E eu vendo não é um cara que eu gosto muito de assistir os vídeos dele, o Thiago Nigro do Primo Rico. Aí ele tem uma temporadinha do negócio que chama, não é, Primo Startup. E aí ele estava vendo lá sobre uma startup, não é um esquema, o pessoal criou uma plataforma de curso EAD, não é, para formar programadores de pessoas que estão dentro do sistema carcerário. Né? E aí ele olhando, e aí as duas pessoas que estavam ali perto dele falou assim, não, eu acho que não está na hora de investir, eu não vou investir nesse projeto. Aí ele levanta e fala assim, eu quero investir nesse projeto. Ele falou, porque eu estou vivendo um novo tempo na minha vida pessoal. E gente, se você não sabe, o cara aceitou Jesus, ele agora está seguindo o Evangelho, está lendo a Bíblia, não está pregando a Bíblia. E aí eu olhei e falei assim, olha que coisa doida, o cara ainda, mesmo que ele seja novo, ele correu atrás do dinheiro, e ele chegou no ponto que ele entendeu que melhor é abençoar vidas, querido, do que correr atrás do dinheiro. Sabe qual é o fim de quase todo milionário? Virar um filantropo. É assim, pega os maiores milionários, querido, que existem na face da terra, bilionários, qual é o fim deles? Virar filantropo, dedicar a sua vida à filantropia. Ei, eles descobrem aquilo que nós já descobrimos só no final, mas hoje, querido, você tem a oportunidade de construir a sua vida dentro disso. O mundo vive a vida para descobrir que o verdadeiro sentido da vida não está em ser, mas está em influenciar, está em tocar vidas, está em transformar pessoas. Existe algo que é melhor do que ter, querido, é estar na presença de Deus. Se você abrir comigo em Lucas 18, vai lá. O que é que eu estou querendo dizer para você? Sabe, querido, está na hora da gente blindar um pouco mais o nosso coração e lembrar que existem coisas que são mais importantes e a gente não precisa pagar para ter. Sabe, querido, você não paga para estar na presença de Deus, você não paga para desejar Ele de todo o seu coração, você só precisa, querido, alinhar algumas coisinhas para que faça sentido para você. Assim como muitos de nós não vivemos mais sem a internet, assim como muitos de nós não vivemos mais sem o celular, querido, eu oro para que esse sentimento seja o sentimento que nós temos para com Deus. Sabe, fica coçando, querida, a mão, não sei se você está nessa dependência já, né? Mas se você deixa o celular no outro cômodo carregando, você fica pensando, nossa, deixa eu ir lá ver se alguém mandou mensagem no WhatsApp, deixa eu ver como é que está o meu Instagram. Quem já passou por isso aí? Já passou ou não? Aí você fica agoniado, porque você não consegue nem ficar uma hora na academia sem olhar o que está acontecendo na rede social. Sabe, querido, eu pensando, fazendo esse exercício nesses dias, eu peguei e falei assim, puxa, eu fico talvez ali na agonia de ficar minutos longe do meu celular, mas às vezes eu me acostumo em ficar horas longe de Deus. Sabe, querido, não pode ser assim. Se está assim, é porque talvez a gente ache que está como a semente que está prosperando e multiplicando a 30, 60 e 100, mas talvez a gente esteja mais parecido com a semente que está sendo sufocada pelos espinhos, e nessa noite, querido, Deus está cortando os espinhos, para que a semente possa crescer, e a palavra está dizendo, ei, vem trazer sentido de novo à sua vida, e ele diz assim, em Lucas 18, no verso 22, porém Jesus tendo ouvido, e aqui é a história daquele rico, tá bom? Que ele fala, Jesus, o que me falta para te seguir? E essa é a resposta de Jesus, ele diz, porém Jesus ouvindo o jovem lhe disse, apenas uma coisa te falta, vai e vende tudo que você tem, e reparte entre os pobres, e terás um tesouro no céu, e então vem e me segue. E se você, querido, continua lendo, a Bíblia diz que aquele jovem se entristece e o assunto acaba. Sabe, de forma alguma a Bíblia condena as riquezas, muito pelo contrário, nós sabemos que as riquezas, queridos, são instrumentos para que Deus manifeste aquilo que Ele quer manifestar aqui nessa terra. Nós precisamos de dinheiro, amém? Você tem que prosperar, mas sabe o que acontece? Nunca o dinheiro pode ocupar um lugar no seu coração que é só de Deus.
E Jesus identificou isso no coração desse jovem, e ele fala assim: ei, só falta uma coisa para você, né? E era essencial: o seu coração está ligado a coisas e não a Deus. Olha que coisa interessante. Jesus lá atrás, na parábola do semeador, ele disse: a semente começou a brotar certo, mas chegou uma hora que algo aconteceu. Sabe, meu irmão, todos os dias nós vamos ter que renovar a nossa mente, porque senão nós vamos deixar as fascinações desse mundo tomar conta da nossa vida, e agora nós vamos começar a desejar, a viver a forma que o mundo tem, quando na realidade a Bíblia diz em Romanos 12, que nós temos que viver de uma forma totalmente diferente. O mundo e as coisas do mundo não podem ter o nosso coração, porque o nosso coração só tem um dono, e só tem um lugar para uma pessoa, que é Deus. Oh, aleluia. Fala comigo isso, fala assim: o meu coração só tem lugar para um só. Jeremias 29:13, abre lá comigo. Onde é que eu estou querendo chegar, querido? Ele precisa ser o mais importante na nossa vida. E eu falo para você, querido, quantas vezes ao longo da minha vida eu já precisei chorar e mudar as coisas do meu coração, porque eu percebi que eu estava perdendo o meu coração. Existem coisas que são boas demais, meu irmão. A fama é bom, dinheiro é bom, comer coisas caras é bom. Sabe, nós podemos ser atraídos por essas coisas, mas deixa eu falar uma coisa para você, querido: existe algo que é incomparavelmente melhor. Sabe, que é a sensação de saber que você está vivendo uma vida de dependência dele. Ele vira para o profeta e fala: ó, pode ir, corre para aqueles lugares desertos. No lugar onde não tinha comida, mas ali Jezabel queria matar o profeta, e aí de repente o que acontece? Deus manda com que os corvos levassem comida para alimentar o profeta. Olha que coisa doida, querido. Ele estava em um lugar que tinha água, mas não tinha comida. Naturalmente falando, não era um lugar bom para se estar. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido: o melhor lugar que nós podemos estar é debaixo de uma direção divina. Porque se Deus falou vai, Deus mandou o passarinho, meu irmão. Eu fico imaginando essa doideira, o cara lá acordando: o que é que eu vou comer? De repente chega lá o Mercado Livre, né, do céu. A Anne fica nisso, negócio, coisa que a gente compra, ela fala: o pessoal vai chegar lá em casa e vai falar Mercado Livre, né? Ela sempre fala isso, ela acha que tudo vai vir pelo Mercado Livre lá em casa. Sabe, que ele de repente vem o Mercado Livre celestial lá e entrega comida para o profeta. Sabe por quê, querido? Porque viver a plenitude no centro da vontade de Deus é viver um lugar onde o sobrenatural e a provisão se manifestam a cada dia na nossa vida. Quando você buscar as coisas para a sua vida como o mundo busca, você, querido, vai ser o responsável por suprir cada uma das suas necessidades. Mas agora, quando você abdica de planos, quando você abdica de um sucesso talvez que é muito tentador, mas para viver e cumprir o propósito de Deus, eu olhando hoje, não é o pessoal trabalhando no ha-ha-ha, e aí o pessoal ali, né, fazendo, servindo a comida, o hambúrguer para as coisas. Eu falei: pai, é isso que as pessoas precisam entender. O pessoal saindo de casa para vir servir criança sem ganhar nada. Ei, querido, dinheiro não é o fim da nossa vida. Existe algo que te dá um prazer que o dinheiro não pode comprar. Existe algo que te dá um prazer e uma realização que sucesso, tapinha nas costas, holofote e fama, querido, nunca podem te trazer. Por isso, guarde o seu coração, porque o tempo todo você vai ser tentado, querido, a trocar talvez o ministério por uma promoção no trabalho, talvez buscar algo que vai te tirar de um lugar onde você antes tinha tempo de desfrutar de coisas de Deus. Ei, querido, cuidado, porque, querido, nem toda porta que abre é Deus que está abrindo e você deve entrar. E quando a gente lê aqui em Jeremias 29:13, desse texto, querido, é muito poderoso, porque ele fala assim, ó: e vocês me buscareis e me achareis, quando me buscardes do quê? O que está escrito na sua Bíblia aí? Agora fala bem forte comigo, fala assim, ó, todo. Não, agora fala bem forte mesmo, fala assim, ó, todo. Sabe, querido, o que é todo, querido? É algo completo, 100%. Olha que coisa interessante. Qual é a expectativa de Deus acerca da nossa vida? Ele não quer que você divida o seu coração com outras coisas. Querido, a vida que Deus planejou para nós é uma vida onde nós vamos começar a ter prazer. E ontem, né, a gente estava conversando com os meninos, a gente comendo lá o lanche, né, e eles nem sabendo que Deus estava falando isso no meu coração já faz um tempo. E nós estamos falando sobre pessoas que têm um conhecimento muito menor do que nós temos, mas desfrutam de um sobrenatural muito maior do que nós desfrutamos. Eu me lembro, querido, de uma das vezes que eu estava aqui
pouco antes da igreja começar a crescer, né, das pessoas começarem a vir. Eu saí daqui e aí tinha uma igrejinha hoje, onde é o negócio do saco ali, que faz saco de lixo. E eu lembro que eu passando ali, o cara meio que começando uma vigília, e ele na porta, ele gritando: pai, eu quero a sua presença, pai, eu sei que eu não sou nada, mas me enche do teu poder. E eu lembro que na hora que eu passei na frente ali, né, eu já fui julgando o cara. E aí eu pensando comigo, né, eu falei assim: nossa, se o cara soubesse metade do que a gente sabe, né, ele não oraria mais assim. Se ele soubesse que ele é filho, se ele soubesse que ele é nova criatura. E aí eu lembro que na hora que eu virei no Tio Sam, não era Tio Sam ainda naquela época, né? Na hora que eu virei naquela esquina, era um depósito de gás, se eu não me engano, alguma coisa desse tipo. Deus falou comigo, ele disse: Leandro, quem dera, conforme da mesma forma que o seu crescimento na palavra aumentou, o seu desejo por mim tivesse aumentado também. Eu lembro que dali até chegar lá na Bartolomeu de Guzmão, eu fui chorando. Sabe, querido, e Deus falando comigo, fala: parece que quanto mais vocês conhecem, menos vocês oram. Quanto mais vocês sabem sobre mim, menos vocês estão perto de mim. Parece que quanto mais você conhece, parece que mais distante vocês constroem a vida de vocês. Sabe, meu irmão, eu falei: pai, me perdoa, porque eu nunca mais vou julgar ninguém. Falei: me perdoa, porque na realidade eu tenho que ter o coração como o coração daquele cara, que não conhecia nada, querido, mas no nada que ele conhecia, ele desejou tudo, ele desejou de todo o coração. E olha aqui, em Jeremias 29:3, ele não está dizendo assim, ó: vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês conhecerem muito a Bíblia. Ele não condiciona achar a Deus ao seu conhecimento, ele condiciona achar a Deus pela sua entrega, ou pela totalidade do seu coração. Sabe, querido, volto a perguntar para você no exercício lá do início, que eu falei no início da pregação: se você não precisasse de dinheiro para viver, o que você faria com a sua vida? Será que você faria a mesma coisa que você faz hoje? Ou será que na primeira oportunidade você mudaria? Eu lembro de uma vez, né, eu sempre conversando com o Zé é um parceiraço meu, né, e ele sempre fala, ele não percebe, mas eu observo muito a vida dele, né, e eu lembro que ele falou assim, ó: eu oro por um dia e vai chegar onde eu vou ter dinheiro, onde eu vou me aposentar e eu vou trabalhar integralmente na igreja. Sabe, a Érica quase aposentando, mais 5 anos aposenta, vai aposentar novinha. E a gente conversando com ela esses dias, ela já falou: ó, na hora que eu me aposentar, pelo menos meio período eu estou trabalhando lá na igreja. Sabe, querido, eu olhando para aquelas coisas, eu falei assim: puxa, hoje eu já vivo aquilo que eles desejam um dia viver. Sabe, às vezes, querido, Deus já está te dando oportunidade, onde você poderia se voluntariar no ha-ha-ha, onde você poderia estar se envolvendo dentro dos departamentos, mas talvez alguns espinhos, algumas fascinações estão vindo, um desejo, alguma coisa talvez supérflua está tomando conta do seu coração, e você está deixando passar a oportunidade de influenciar vidas. Ei, querido, não troque aquilo que é essencial por aquilo que é supérfluo. Sabe, não vive essa vida de consumo constante. Vive uma vida, querido, onde Deus está na centralidade da sua vida, e você agora começa a construir algo que você tem prazer de estar pertinho dEle. Como eu disse para você, será que Deus, Ele é tão essencial na nossa vida quanto o nosso celular? Se você abrir comigo agora, lá em João, capítulo de número 6, versículo de número 68. Aleluia. Normalmente eu prego sempre com os mesmos textos, porque são os textos que falam muito ao meu coração. E esse você já ouviu eu pregando 1 milhão de vezes, João 6,68. E ele diz assim, e o louvor pode subir comigo aqui já, enquanto a gente lê. João 6,68. A gente vai tocar lá o Pra Te Adorar Eu Vivo. João 6,68, ele diz assim: respondeu então Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Ou para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Sabe, querido, eu fico imaginando o que passava na cabeça desse abençoado do Pedrão. Sabe, de repente está lá, todo mundo começa a abandonar Jesus. E aí Jesus, não é, vai lá e atiça, ele cutuca Pedro aqui. E aí, se você ler aqui depois o capítulo inteiro, você vai perceber. E aí está todo mundo abandonando, e aí Jesus chega para Pedro e fala assim: e aí, Pedro, não quer aproveitar o barco? Não quer ir também? Não quer abandonar também? Sabe, querido, nós conseguimos ver de uma forma clara
aqueles que estavam permanecendo daqueles que estavam abandonando. Aqueles que estavam abandonando, eles estavam perto de Jesus pelos milagres e sinais e influência que Jesus tinha. No momento onde eles percebem que vai apertar, que a perseguição vai chegar, porque agora o discurso é um discurso de cruz, eles começam a sair. Por quê? Porque eles perceberam que aquilo que Jesus tinha que dar para eles naturalmente, talvez estava equiparado ao perigo que eles tinham de morrer. E aí eles pensam, peraí, eu quero ficar vendo os milagres ou eu quero preservar a minha vida? E eles começam a ir embora. Mas Pedro, querido, tinha algo diferente no coração dele. E aí ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, para onde eu vou? Aleluia. Se só em ti eu encontro vida, se só você tem as palavras de Deus, meu irmão, você consegue entender isso? É como se Pedro já tivesse tido a revelação daquilo que Jesus estava falando mesmo em João 15, que ele diz: ele é a videira verdadeira e vocês são os ramos. E aí ele diz: aquele que é cortado dele não há vida. Pedro já estava entendendo, querido, que se o galho é desconectado da árvore, ele morre. Pedro já estava entendendo que a vida só tem sentido quando ele está junto da fonte. Querido, olha que coisa doida. Ele não fala sobre dinheiro, ele não fala sobre fama, ele não fala sobre milagres, ele não fala sobre projeção ministerial. Ele não fala assim: Jesus, eu vou ficar com você, porque eu sei que em você meu futuro está garantido. Não. É como se ele tivesse entendido, querido, todo o prazer da vida dele estivesse em estar diante de Jesus. E é interessante que isso depois é transferido para o apóstolo Paulo, que ele também diz: em nada tem minha vida por preciosa, contanto que complete a carreira. Meu irmão, você tem noção disso? Olha o que ele diz. Ele fala assim: ei, talvez eu não tenha tantas capas quanto o outro tem, talvez eu não tenha uma frota de barcos como o outro tem, talvez eu não tenha a fama e o glamour que muitos têm, muito pelo contrário, eu tenho perseguições e cadeias, mas está tudo bem, porque o meu prazer não está nessas coisas. O meu prazer está em fazer a vontade dele. E eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Você pode ficar de pé ou ficar sentado, você pode ficar à vontade. E eu queria que você tivesse a oportunidade de sondar o seu coração e as suas motivações, voltando para a primeira pergunta que eu fiz para você lá no início da ministração. Se você não precisasse, querido, de dinheiro para viver, você faria o que você faz? Ou será que você mudaria totalmente a rota? Se você faria o que você faz, é bem provável que você já esteja vivendo no centro da vontade de Deus. Mas se você mudaria todas as coisas, é porque nessa noite Deus está falando: ei, vamos tirar os espinhos, para que a semente da palavra não seja sufocada, e você possa viver a plenitude daquilo que Ele tem. E uma vez que você identifica a necessidade de ajustes no seu coração, a necessidade de ajustes nos seus planos, fala com Ele. Fala: Deus, nessa noite eu quero ajustar meu coração. Fala: eu quero ajustar os meus anseios. Por que é que eu quero fazer algumas coisas? Porque eu estou debaixo de uma direção? Ou simplesmente porque o mundo diz que eu preciso ter e fazer? Ou simplesmente porque é confortável, é gostoso, é tentador? Pai, nessa noite eu oro para que nós venhamos desejar tanto, Senhor, Pai, ao ponto das outras coisas perderem o valor. Assim como uma criança, muitas vezes ela troca e prefere brincar com um brinquedo de R$1,99, ao invés de um brinquedo que custa R$200, R$300, porque o coração dela é diferente, Pai. Eu oro para que esse coração seja despertado dentro de cada um de nós, um coração que demonstra o novo nascimento, o ser nova criatura, como Jesus mesmo disse:
deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E ele continua complementando, ele diz: é aquele que não se fizer como essa criança, pura de coração, que busca as coisas, não porque o mundo diz que elas precisam ter, os valores são diferentes. Eu oro, Pai, para que valores sejam mudados nessa noite. Eu oro para que, se porventura nós estejamos perdendo nosso coração em algumas áreas da nossa vida, eu oro para que nessa noite, Pai, aquilo que é superficial saia, para permanecer na nossa vida apenas aquilo que está ligado com a essência do plano e do propósito do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, que a partir de hoje comece um tempo onde nós vamos desejar o Senhor. Ah, Pai, nós temos desejado tantas coisas, temos desejado alguns telefones, alguns computadores, temos desejado algumas roupas, temos desejado morar em algumas casas, apartamentos, lugares, viagens. Mas eu oro, Pai, para que maior do que o desejo de ter cada uma dessas coisas, seja o desejo e o prazer de estar na Sua presença, Pai. Seja o desejo de ser usados pelo Senhor, como Paulo diz em 1 Coríntios 12: desejai ardentemente os dons, os melhores dons. Que assim como, Pai, eu vi aquele homem que não entendia quase nada daquilo que ele era, mas tudo na vida dele envolvia o Senhor. Eu oro, Pai, para que nós venhamos desejar, como João diz, desejar ardentemente, como uma criança deseja o leite. Resgata esse desejo, Pai, resgata as prioridades, que nessa noite valores sejam restabelecidos no nosso coração. O Teu prazer e Tua vontade é que eu preciso. Fala com Ele, querido. Tu és digno. Se você está identificando espinhos que estão sufocando todo o propósito de Deus para a sua vida, fascinações, desejos, fala para Ele, fala: Pai, eu abandono essas coisas. Teu prazer, pra Tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Só pra Ti, é pra Te adorar, pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo e vivo só pra Ti. O Senhor é o nosso tudo, pra Te adorar, pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo e vivo só pra Ti. Pra Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo e vivo só pra Ti. O Teu prazer e Tua vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno. Eu queria que você usasse essa oportunidade agora, queridos, para fazer mais uma vez uma oração de consagração. Abra os seus lábios e comece a falar para Ele. Diga: Deus, a partir de hoje eu não quero viver os meus planos, eu quero viver os planos do Senhor.
Fala para Ele: Pai, me ajuda a não me perder ao longo da caminhada. Fala para Ele: Pai, eu consagro todo o meu futuro, a minha casa, os meus filhos, os meus recursos. Oh Pai, muitas ambições existem, e o mundo nos ensina a ser cada vez mais ambiciosos. Mas só vale a ambição, Pai, se essa estiver em linha com aquilo que o Senhor tem para nós. Caso contrário, aparta de nós, afasta de nós tudo aquilo que não está em linha com a sua vontade, com o seu caminho. Como a Bíblia diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do coração do Senhor, Pai. Oh, não queremos ter os nossos próprios planos, queremos viver a sua vontade. Oh, queremos seguir a sua visão, queremos seguir o seu propósito, viver o tempo e a estação, Pai, que o Senhor tem para cada um de nós. Consagramos tudo, oh, para que os frutos venham e o nome do Senhor seja exaltado através de nós. Desperta mesmo esse prazer, Pai, novamente, resgata. Oh Pai, como uma visão embaçada por uma neblina, por coisas que foram colocadas ao longo dos dias, eu oro para que clareza venha. Sabe, não nos deixe, Pai, andar como Marta, atarefada, desejosa de fazer muitas coisas, quando uma só era importante. Nos ajuda a selecionar, Pai. Nos ajuda a fazer apenas aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Como Paulo disse, o Senhor colocou cada membro onde era melhor, Pai. Eu oro mesmo para que iluminação da parte do Teu Espírito venha sobre cada um de nós, entendendo qual tipo de organismo nós somos, qual tipo de órgão nós somos, Pai, e que nós venhamos desempenhar o papel que o Senhor tem para cada um de nós. E assim, Pai, o corpo bem ajustado vai crescer e vai multiplicar e vai tocar vidas. Oh, toda ganância saia, todo desejo desenfreado de ter e ser, toda ambição humana por coisas saia. Sabe, Pai, que nós venhamos criar um coração tão sensível, Pai, ao Senhor, ao ponto de abandonar todas as coisas, como Pedro, Pai, de fato fez. Sabe, Pai, que nós estejamos prontos para fazer. Quando Jesus chega diante de Pedro e diz: ei, vem Pedro, e eu vou te fazer agora não mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Pai, a prontidão daquele homem de abandonar os seus barcos, de abandonar toda a sua história, todo o seu know-how, para fazer a vontade, Pai, que um desprendimento como esse faça parte da nossa vida, Pai. Assim como Atos 42 mostra uma igreja que estava pronta, Pai, a desapegar de bens materiais, para que a necessidade do outro fosse suprida, Pai, que esse desprendimento faça parte da nossa vida, que nós estejamos desapegados de cargos, títulos, fama, recursos, posses, que tudo na nossa vida, Pai, gira em torno da sua vontade, gira em torno do seu querer, Pai. Não queremos ser como os outros são, Pai. Não queremos buscar aquilo que os outros buscam. Que tudo isso, Pai, seja como perca. Como Paulo diz em Colossenses, não queremos ser os homens que pensam apenas nas coisas dessa terra, porque se for assim, Pai, nos tornaremos os mais desprezíveis de todos os homens. Muito pelo contrário, Pai, nós iremos pensar nas coisas que são de cima, porque são essas coisas que trazem o norte correto para a nossa vida e coração. Eu oro mesmo, Pai, para que nesses dias alinhamentos venham e nós possamos correr a carreira que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nos ajuda a não perder o foco, nos ajuda, Pai, a não sermos tentados e levados por aquilo que vai nos tirar daquilo que o Senhor tem para nós lá na frente. Oh, Pai, tudo que importa nós já temos, que é o Senhor, porque quem tem o Senhor tem tudo. Que esse sentimento, Pai, venha crescer, crescer, crescer e crescer no nosso coração. Oh, em nada tenho minha vida por preciosa.
contanto que complete a carreira, Pai. Tira de nós todo espírito de comparação, Pai. Oh, Pai, tira de nós o desejo de ser e ter aquilo que o outro tem e é, Pai. Que a realização de saber que se nós estamos fazendo o que o Senhor tem para nós, Pai, esse sentimento, essa realização possa suprir por completo o nosso coração. Oh, diferentes, desapegados, conectados com o Senhor, Pai. Alinha, 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 alinha. Coisas perdendo valor pra gente, Pai. Oh, porque o valor do Senhor volta a crescer. Pro teu prazer, queira, e tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Pro teu prazer, pro teu prazer, pra teu prazer, oh, pra sua vontade, pra sua vontade, e tua vontade. Não vamos viver para nós mesmos. Existo, tu és digno, tu és digno. Canta isso de todo o seu coração, diga para o teu prazer, para teu prazer, e tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo e vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo e vivo só pra ti. Nunca disse pra te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo e vivo só pra ti. Só pra ti, só pra ti, só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo e vivo só pra ti. Oh, Pai, essa é a nossa oração. Eu oro mesmo, Pai, para que o Teu Espírito fale aos nossos corações nesses dias, Pai. Oh, Pai, que de fato o verdadeiro valor cresça em nosso coração, ao ponto de buscar com intensidade aquilo que devemos buscar e deixar de lado. Oh, Pai, porque algumas coisas vão passar a fazer sentido, Pai. Como Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Às vezes a vida está mais pesada, gente, do que deveria, porque você está trazendo sobre a sua vida coisas que são desnecessárias. Deus nos chamou para viver leve. O que é viver leve? É ter Ele na nossa vida e fazer só o que Ele falou. Moisés vai lá e bate com raiva na pedra para a água sair, mas ele só tinha que ter falado. Sabe, é mais fácil falar do que bater.
mas às vezes a gente está querendo fazer do nosso jeito. Sabe, abre mesmo seu coração para o Espírito falar com você nesses dias, porque como a gente tem falado, querido, nós estamos entrando em dias de grandes manifestações do Espírito. Dessa semana, na conferência de ministros lá do Centro-Oeste, Borba, ele ministrou, teve a oportunidade de ministrar, e na ministração dele, eu lembrei, ele citou um texto que eu estava conversando com ele no carro outro dia, e o irmão Reagan dizia que nos últimos dias uma grande onda de manifestações do Espírito viria, mas essa onda ela poderia se perder se a igreja de fato se perdesse nos seus princípios e não ensinasse e desejasse esses dons. Sabe, querido, nós precisamos desejar essas manifestações, sabe, desejar ajuntamentos como esse, onde as coisas vão começar a acontecer. Então tem expectativa mesmo, sabe, se prepara, porque Deus vai começar a levantar os profetas, as profecias começarão a vir, línguas e interpretação, sabe, sinais, porque existe algo que Paulo dizia: as minhas palavras não se constituíram apenas de palavras de conhecimento ou persuasão humana, mas de demonstrações de poder. Onde existe a pregação da palavra, também tem que ter a expectativa acerca dos resultados da palavra, sabe, ninguém coloca um bolo no forno na expectativa de dar errado, você tem expectativa de provar do resultado da receita, sabe, e assim tem que ser também a nossa expectativa para com as coisas de Deus, sabe, não para a gente receber glória, não para a gente receber qualquer tipo de atenção, não, querido, é tudo por causa dele. E se a gente alinha o coração, agora alinha o desejo, meu Deus, ele vai poder levantar, querido, porque ele sabe que a soberba não vai nos derrubar, porque corações corretos ligados a ele, que ele nos deixa num lugar de segurança. Amém? Então gera expectativa, porque nos próximos dias Deus vai fazer grandes coisas. Amém?